Eu devia cobrar por essa aula, mas meu instinto de educador e professor não me deixa fazer isso, então vamos lá. O checklist perfeito para você nunca errar quando escolher todo tipo de investimento. Renda fixa, ações e fundos imobiliários. Essa aula vai ser dividida em dois blocos. Um de macroeconomia, um pouquinho misturado com o segundo, que eu vou passar por cada tipo de investimento e o que você tem que buscar para não errar no timing de investir e o que analisar quando for escolher. Então vamos lá, comecemos um pouquinho, tá, com a parte de macroeconomia. E esse site aqui já conhecido de vocês, para quem acompanha o nosso canal, do TradingView, no qual eu coloco aqui em azul o Ibovespa, que é o índice das ações, em amarelo o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, e aqui em vermelho o juro futuro, que eu já vou falar o que é o juro futuro, mas ele é expresso nos títulos do Tesouro pré-fixado no site do Tesouro Direto. Reparem o seguinte, não é perfeito, mas tem praticamente uma relação quase que ideal negativa, de forma que quando você vê o juro futuro subindo, você enxerga o Ibovespa caindo, o IFIX mais suave porque ele é menos volátil, mas eles tendem, de maneira geral, a ir na contramão. Quando um sobe, o outro cai, quando um cai, o outro sobe. E por que isso é importante para eu escolher um bom investimento? Porque vamos lá, primeiro de tudo, começando com a parte de renda fixa. Como é que eu sei que está na hora de investir na renda fixa? E como é que eu sei se eu pego um pré-fixado, um pós-fixado na Selic ou pego um IPCA+? Vamos começar com o mais fácil, o pré-fixado e o IPCA+, por incrível que pareça. Primeiro de tudo, esse aqui é um gráfico da taxa de juros oferecida pelo Tesouro Direto. No caso, no pré-fixado de 2031, que ele vence em 2031, tem uma lista de vencimentos diferentes, tá? Então na data que eu estou gravando essa aula, o Tesouro está oferecendo só 3 opções, 27, 31 e 35. Evitem juros semestrais, tá? Mas vamos pegar o pré-fixado mais longo, que é 2031. Repare o seguinte, ele está pagando 12,23% ao ano. Tem dois riscos, um pré-fixado. Quando a taxa de juros ela sobe, o preço do título ele cai. Para você entender isso, veja nossa aula de marcação a mercado, eu não vou explanar isso aqui no detalhe, mas um pré-fixado ele vai oscilar o preço. Então se você ou compra ele para fazer a marcação ao mercado, ou você compra ele para levar até o vencimento. Ou seja, eu quero pegar essa taxa aqui, 12,23, e carregar até 2031. E como é que eu sei, Matheus, que isso é um bom investimento? O que tem a ver com o checklist? Se você comprar esse pré-fixado agora, você vai pegar a taxa de 12,31% para 2031. Ou seja, de hoje até 2031, que na data que eu tô gravando essa aula tem 7 anos, você vai ter uma rentabilidade, se esperar até o vencimento, de 12,31% ao ano. Agora eu te pergunto, esta é uma boa taxa ou não é uma boa taxa? Já de cara, uma das marcas pro checklist, tá? Você pode esperar o dinheiro até esse vencimento, você pode esperar até essa data. O primeiro checklist é esse: você poder investir até a data do vencimento para um pré-fixado, beleza? Se você pode esperar, a segunda pergunta é uma taxa boa? É uma taxa boa? Historicamente, taxas acima de 11, 10% costumam ser taxas boas. 12% ou mais, você pode colocar no seu checklist também. Taxas acima de 12%, historicamente, são muito boas. Se você pegar outros títulos do Tesouro, dificilmente você encontra momentos, ao longo do tempo você encontra um ou outro, mas dificilmente, são raros os momentos que o governo paga acima de 12, 12,5%. E se você olhar, o principal inimigo do pré-fixado, quem que é? A inflação. Você travou uma taxa de 12% ao ano, você só perde dinheiro no vencimento se durante aquele período, na média, a inflação foi mais do que 12%. Então, por exemplo, vou simplificar o exemplo aqui para um ano. Você pegou um título, colocou 100 mil reais para ganhar 12%. Então, no fim de um ano, você vai ter 112 mil. Você ganhou 12 mil reais. Só que agora, se nesse período a inflação foi, por exemplo, de 15%, que é o IPCA, o seu 100 mil virou 112. Só que para comprar as mesmas coisas que você comprava com 100 mil no ano anterior, você precisaria de 115 mil na média, porque as coisas ficaram 15% mais caras. Ou seja, você nesse negócio perdeu poder de compra. O seu 112 mil não compra as mesmas coisas que os 100 mil compravam. E quando você investe, você tem que investir para ganhar poder de compra, ter ganho real, que é o ganho acima da inflação. Então o seu risco aqui são dois: você ter que resgatar o dinheiro antes do vencimento e talvez resgatar o título num valor menor. De novo, veja a hora da marcação ao mercado. E se você puder esperar o vencimento, a outra sacada é você pegar uma taxa que tem muita chance de ganhar da inflação. E taxas históricas no Brasil, pegar os últimos 20 anos, de 10, 11, 12%, quase sempre batem a inflação. Então, o checklist do pré-fixado é 1. Poder esperar até o vencimento e 2. Idealmente buscar taxas acima de 11, 12% ao ano. Beleza? Então, é isso uma boa jeito de você pensar no pré-fixado. Agora,
Quando eu for olhar um IPCA+, olha isso daqui. Como tem títulos mais longos, tipo em 2045, que foi fundado lá em 2017, é muito mais fácil. Como que o IPCA+ funciona? Hoje, se eu pegar esse IPCA+ 2045, eu vou ganhar a inflação, que é o IPCA, mais 6,34% ao ano, tá? E um jeito bem legal de você ver se é um momento bom é bater o olho nesse gráfico aqui, que é o gráfico do IPCA 2045. Repare o seguinte, desde 2017, teve uma vez só que essa taxa chegou a ser oferecida, que foi em março de 2023. Agora ela está parecida de novo. Mesmo para quem é mais leigo, repare que a taxa está muito elevada. Historicamente é uma taxa alta. Então você vai ter a inflação garantida, mais uma taxa de 6,34. Então, IPCA, um novo checklist. Olhe o histórico dos IPCAs que são mais longos, perfeito, sempre olhe o histórico. Veja se no gráfico histórico a taxa está perto das máximas históricas e se você também tem outros dois pré-requisitos, tá? O primeiro pré-requisito é você olhar se ao longo da história a taxa está alta. Para o pré-fixado isso é mais difícil porque os títulos são mais curtos, então você não tem uma história tão longa, tá? No caso do IPCA+, olhe essa história do título, ele está perto das taxas máximas históricas. Segundo pré-requisito, tá? Se você também pode esperar até o vencimento, nesse caso 2045, porque ele também sofre o fenômeno da marcação a mercado. Quem comprou esse título em 2019 pagou R$ 1.500 por título, hoje está no prejuízo ainda, com renda fixa. Mas se esperar até o vencimento, vai ter o retorno contratado. Por isso que tem, mas repara aqui, tem várias opções, tá? De vencimento, 45, 35, 29, também carregue para o prazo que você pode. Evite carregar o prazo que você não pode, beleza? E uma outra regrinha de bolso, acima de IPCA mais 6 é um espetáculo. Então checklist do IPCA+, acima de IPCA mais 6 é um espetáculo. Fundos multimercados tentam bater IPCA mais 6. Fundo imobiliário tenta bater IPCA mais 6. Fundos de investimento de ações tentam bater IPCA mais 6. Poucos fundos e ativos conseguem bater o IPCA mais 6. Então é uma taxa muito interessante para você contratar. Acima de IPCA mais 5 já é muito bom, mas acima de IPCA mais 6 é um espetáculo também. Beleza? Agora, para um pouquinho mais cabuloso, vamos para o Tesouro, tá? Selic, o pós-fixado. Diferente dos outros dois, o Selic aqui, vamos lá, quero investir no Tesouro Selic 29. Repare o seguinte, a taxa vai mudar de acordo com a taxa Selic, mas o preço dele sempre sobe. Ele não tem marcação ao mercado. Por isso que títulos pós-fixados são excelentes para reserva de emergência, porque todo dia ele sobe. Tirando a reserva de emergência que tem que estar num pós-fixado, um CDB de bancão, um Tesouro Selic, para você comprar esses títulos e ter um bom retorno, agora são checklist de títulos pós-fixados, tá? Tirando a parte da reserva, que é importante você ter. Aí, nesse caso, busque CDBs, títulos privados, tá? De bancos, que vão te pagar 130% do CDI, 140% do CDI. Mas aí tem uma pegadinha. Se você pegar um momento que a taxa Selic está mais alta, como eu estou gravando agora 10,5%, você não vai achar nenhum banco te oferecendo um CDB a 140% do CDI. O que é isso, Matheus? Se a taxa Selic estivesse em 10%, para facilitar minha conta aqui, e você contrata um 140% do CDI, sabendo que o CDI é numericamente igual a Selic, esse banco teria que te pagar hoje 14% ao ano. E se a Selic subir, ele vai pagar 140% em cima daquilo. E nenhum banco que se preza vai fazer isso hoje, se você achar nessa data de agora. Cuidado com a qualidade do banco em si. Mas, quando a Selic estava lá nos seus 3, 4, 5%, você achava títulos de bons bancos pagando 150% do CDI, 160% do CDI. Qual que é o pulo do gato que eu devia estar cobrando para falar isso? Porque eu vejo pouquíssima gente ensinar isso sem cursos. Se você chegou nesse ponto aqui do vídeo, que é que está interessado, já tem quase 9 minutos de vídeo, então é importante que você entenda isso e merece esse prêmio de informação. Quando a Selic está em 4%, estava em 4%, acho que a gente veja isso talvez daqui a muitos anos, um banco oferecer 150% do CDI, ele vai ter que pagar 150% em cima de 4%. Então ele vai te pagar 6%. Só qual que é a sacada? Se você contratou um CDB de 150% do CDI para vencer em 10 anos, exagerando o prazo, esse CDB que você contratou lá atrás, ele vale ainda hoje. Então quando a Selic bateu 13% e você contratou ele a 150% do CDI, o banco vai ter que te pagar 150% em cima de 13%. Agora que está em 10,5%, vai ter que te pagar 150% em cima de 10%. Quando ele fez o contrato, ele não esperava que a Selic ia subir tanto. Mas o mercado é cíclico, você também não esperava aquilo. Então você contratou uma taxa de 6%, mas sabendo que a Selic é cíclica, se você pegar um prazo mais longo,
você consegue pegar essas taxas e tentar pegar o movimento de alta da Selic e ganhar mais. Você contratou 150% quando ninguém estava de olho nisso. A conta que você não pode fazer é a conta da rentabilidade naquele ano, porque você agora com a Selic às 13%, as pessoas quando bateu 13%, você achava 105, 110% no CDI e as pessoas brilhavam o olho, só que travava isso por 10 anos. Quando a Selic cair para 9,8, a pessoa vai estar presa naquilo, porque ela não tem liquidez. Com o CDB privado não tem liquidez, você só pode sair pagando um ágio pro banco, diferente do Tesouro que você sai a qualquer hora. É com muita alegria que eu venho oficialmente lançar meus 2 livros, O Jogo do Dinheiro Infinito e Como Nunca Mais Faltar Dinheiro. Se você gosta do meu conteúdo online, você vai adorar o conteúdo escrito. Foram mais de 2 anos de projeto para lançar esses 2 livros que pegam você pela mão e te transformam ou em um investidor ou em alguém que de fato tem as finanças pessoais controladas e cria metas para poder se tornar um investidor. Não vou ficar aqui nesse tempo que eu sei que você está aqui para ver um outro conteúdo explicando como que funciona o conteúdo do nosso livro, mas eu garanto para você, se o conteúdo online você gosta minimamente, você vai se apaixonar pelo conteúdo escrito, feito com todo o amor e carinho do mundo para deixar o meu legado para essa geração e para a próxima. Então, para quem gosta de leituras, gosta de um conteúdo mais detalhado que você possa pegar e acompanhar um passo a passo, não deixa de conferir O Jogo do Dinheiro Infinito e Como Nunca Mais Faltar Dinheiro. Agora eu vou deixar você voltar para sua aula. Então, os pós-fixados, qual que é o checklist deles? Checklist dos pós-fixados. Para reserva de emergência, sempre coloco no pós-fixado. Selic ou CDB do bancão. Para reserva de emergência, a qualquer momento, não importa a taxa, porque é o único título que funciona para isso. Agora, pensando em longo prazo, checklist aqui. Busque investir em títulos de bancos privados, idealmente CDBs, que paguem acima de 130% do CDI, bancos decentes, certo? Acima de 130% do CDI, que vão aparecer quando a Selic estiver baixa. Então, quando a Selic estiver caindo, procurem esses títulos que vão aparecer. Na conta daquele ano você vai estar ganhando menos, mas quando a taxa voltar a subir, o banco tem que te entregar aquilo contratado, beleza? Então, da renda fixa, são esses os checklists, tá? Mas, Matheus, se a renda fixa está tão boa, por que eu vou ir para a renda variável? Sendo que você mostrou aqui, inclusive, que quando a taxa de juros está subindo, a renda variável tende a cair. Justamente porque essas horas que a renda variável ela cai, sem necessariamente a perda de fundamento. Ela cai por causa da fuga de capital da renda variável, indo para a renda fixa porque ela está mais interessante somado ao medo de mercado. E se você olhar, por exemplo, uma relação preço-lucro do Ibovespa, na data que eu estou gravando isso daqui, ele está precificado em 8,67. O que é preço-lucro? A relação PL. É o preço médio dos ativos, certo? Das ações, dividido pelo lucro delas, que compõe o índice do Ibovespa. Então, em teoria, as ações estão precificadas nessa data 8,67 vezes acima do lucro delas. Então, por exemplo, uma empresa... Isso quer dizer o quê? Que, em teoria, o seu retorno do seu investimento vai demorar 8,67 anos. Mas vamos lá. Se uma empresa ela tem um preço de... Vamos imaginar aqui. Vou facilitar minha vida aqui. Um preço de R$ 86,70, ela vai ter um lucro de R$10. Então, esse que é o preço médio das empresas dividido pelo lucro. Se ela tivesse de 43 alguma coisa, o lucro seria 5. Se eu pegar o preço médio das ações dividido pelo lucro delas, vai dar 8,67, o que em teoria é o prazo que leva para aquela empresa se manter aquele lucro, retornar o seu investimento, tá? E eu sou um defensor de que o preço não importa, mas cuidado que isso não conflita com essa teoria, porque aqui é o pacote de ações, tá? Quando o pacote de ações está precificado a 8,67 vezes, historicamente, olha aqui, ó, é um patamar muito, muito baixo. Uma média do Brasil é por volta dos 15, chegando até 20 vezes. Quanto maior o preço-lucro do Ibovespa, do índice como um todo, maior a expectativa do mercado que vai ter um crescimento. Quanto maior o preço-lucro do Ibovespa, você, no geral, está pagando mais caro para ter o mesmo lucro. Se o preço-lucro está 8, está pagando 8 vezes para ter aquele lucro. Se o preço-lucro está 20, está pagando 20 vezes para ter aquele lucro. E por que isso aqui é importante? E por que não importa para uma empresa, tá? Porque, no geral, se a gente for olhar a Bolsa do Brasil, no caso, o próprio Ibovespa, pegar nos últimos, 5 anos, aqui, últimos 5 anos, tá lateralizado desde 2020. Só que o lucro das empresas vem subindo. Então aqui você pagava um valor X para obter um lucro Y. Aqui você paga o mesmo preço X para obter 2, 3Y ou Y mais alguma coisa. Tanto que, se a gente for olhar o preço-lucro de 2021 versus agora, vamos lá, ó, 2021, por aqui, ó, estava por volta dos 18, 19, agora está em 8. Então, assim, as empresas lucraram mais e o preço não subiu ainda. Por que eu falo para tomar cuidado com isso? Porque se for olhar por empresa, isso não importa.
Um caso, exemplo aqui maravilhoso, é a VEG, que ela vem subindo há 10 anos, um zigue-zague ascendente, valorizando 900% de 2014 até essa data de agora, só que o preço-lucro dela, o valuation, é sempre alto, chegou a bater 75, 40, 41, 29, agora 32, aqui tá 40, aqui tá 75, é uma empresa historicamente cara, porque é uma empresa de altíssima qualidade, então individualmente, ninguém nunca ia comprar a VEG, desde 2013, 14 que ela tava cara, só que desde 2013, 14 ela valoriza, então cuidado para individualmente isso não importa, tá? Importa que o pacote está mais barato, certo? E dentro do pacote eu vou comprar empresas de qualidade e aí nas empresas de qualidade o preço acaba não importando, porque para quem importa você está perdendo essa valorização. Então em épocas que a renda fixa está pagando bem, é uma hora excelente para você investir na renda variável. Então vamos lá o checklist da renda variável. No caso de bolsa de valores, checklist, quando a renda fixa está pagando bem, usualmente é uma hora boa para entrar dentro das ações, porque a renda fixa está pagando bem, ela suga capital da renda variável e derruba o preço para você ter um prêmio para aquilo. Um outro checklist para a empresa perfeita. Para escolher a empresa, não importa o preço. Para tentar acertar o timing para quem está começando, o preço do pacote de empresas pode ser um cheiro para você que está começando de fato a investir. Legal? Então muito cuidado quando você for analisar esse checklist do timing. E dentro de uma empresa em si, o que você olha? A gente tem uma playlist aqui desenhada para você aprender a analisar ações do zero. Mas vou passar aqui para você bem rápido as coisas importantes. Receita subindo, lucro subindo, margens estáveis, dívida baixa ou controlada, claro diferencial competitivo em um setor favorável. Esses são os 5 grandes fatores que eu não vou detalhar aqui para você, mas é você buscar para analisar uma empresa. Eu estou falando aqui mais sobre o timing e o checklist para você entender. Vou repetir: receita subindo, lucro subindo, margens estáveis, dívida baixa ou controlada, diferencial competitivo em um setor favorável. Se você mirar nisso, dificilmente você vai errar. E para finalizar, a parte dos fundos imobiliários, tá? Que eles também vão na contramão do juro futuro, assim como o Ibovespa, com não tanta intensidade, porque eles são menos voláteis, mas eles seguem muito a comparação deles com o Tesouro IPCA mais longo. Quando o IPCA mais longo sobe, os fundos imobiliários tendem a cair a cota deles, porque o dividendo é muito comparado com esse prêmio aqui da inflação. E aí o que a gente repara? Empresas como, por exemplo, um XPLG, que caiu por alguns outros motivos, não só a macroeconomia, mas eu acho muito especulativo, ele é um exemplo excelente, que vem pagando o mesmo dividendo ao longo do tempo, tende a continuar pagando o mesmo dividendo, mas o preço dele vem caindo loucamente, saindo de 113 para 100. Então o mercado pagava R$114 para ganhar 78 centavos, agora o mercado aceita pagar 100 para ganhar o mesmo 78 centavos. Se você conseguir analisar bons fundos que não perderam os fundamentos, sempre que o IPCA mais pagar taxas maiores, o fundo imobiliário de tijolo principalmente ele vai cair a cota e é uma hora legal de montar posições em bons fundos imobiliários. Porque aqui individualmente o fundo imobiliário, o preço dele importa mais do que para ações. Ações importa quase nada. Para fundo imobiliário importa um pouco, tá? De tijolo. Não muito porque o preço dele é relativo ao valor do imóvel, etc. Mas importa um pouco. E se enxergando que o fundo não perdeu o fundamento, a cota dele caindo, quem é desesperado vai sair fora. Mas tem que entender que a cota cai quando o IPCA mais sobe. Então vamos lá, checklist dos fundos imobiliários. Primeiro ponto, tende-se a ser momentos mais favoráveis quando o Tesouro IPCA mais paga taxas maiores, porque a cota deles vai cair para poder compensar com o dividend yield, que é a divisão do dividendo pelo preço. Se o dividendo dele é estável, certo? E eu preciso que essa divisão me dê um número maior para ficar atrativo, se o numerador está estável, o denominador tem que diminuir. Eu vou dividir uma coisa pela outra e o de cima está estável, o de baixo tem que reduzir para que essa divisão fique mais interessante e atraia capital. E você vê esse fenômeno aqui, que o dividendo é estável e a cota vem caindo, de forma que o dividend yield sobe. Ele era 0,68% há um ano, hoje ele é 0,78%. Ele subiu o yield pagando a mesma coisa, porque a cota, de fato, ela caiu. E dentro de um fundo imobiliário de tijolo, o que você vai buscar? Pega esse checklist aqui de coisas importantes. Primeiro de tudo, localização dos imóveis, tá? Busque imóveis bem localizados, entenda sobre os imóveis. Imóveis, por exemplo, de prédios de lajes corporativas. Então, em centros urbanos, perto ou em cidades que são muito movimentadas, São Paulo, tá perto de marginais, tá perto de acessos, são coisas, localização é importante. Logística, tá no raio 30 de São Paulo, tá perto de saídas de estradas, enxergue isso também. Localização é importante demais para isso, tá? Localização, primeiro ponto. Segundo, multimulti
multi-multi. Eu não invisto se um fundo não for multi-multi-multi. O que é isso? Multi-imóveis, multi-inquilinos em multi-regiões. Vários imóveis com vários inquilinos, idealmente em vários estados. Perfeito? Terceiro, uma gestão com histórico excelente. Você pega uma Credit Suisse, que agora está pela Pátria, uma XP, uma BTG da vida, uma Quineia. Busque bons gestores. Patrimônio acima de 1 bilhão idealmente, tá? Um fundo usualmente maior quer dizer melhor aqui. Um bom histórico, uma liquidez que costuma vir junto com um bom patrimônio. Quarto ponto, ou quinto, não se perdi a conta já. Um bom relatório, um relatório que te comunique com clareza o que está acontecendo dentro do fundo. Um outro ponto, contratos longos, idealmente atípicos. O mais longo me dá mais previsibilidade, o atípico é aquele que se o cara sair tem que pagar até o final do contrato, certo? Um outro um pouquinho mais avançado, um cap rate elevado, tá? Mas não muito elevado. O que é um cap rate? É o aluguel do imóvel pelo valor do imóvel, tá? Se for muito alto, pode ter que ter algum problema lá. Se for muito baixo, o seu dividendo ele vai ser menor. Esse é um ponto um pouco mais avançado, não se preocupe com isso. A gente também tem uma playlist só para te ensinar a investir em fundos imobiliários. Dentro deste checklist, já é um início muito bom para você começar a estudar os fundos imobiliários e não errar. Agora me conta, algum outro ponto que eu não falei que você acompanha em renda fixa, ação ou fundos imobiliários? Me conta aqui, e se você gostou dessa aula e chegou nesse ponto aqui, se inscreve no nosso canal para não perder nenhuma das nossas aulas que são semanais e é feito para ser uma escola de investimento para você. Espero que tenha gostado, te vejo na próxima.